Bem-vindo ao nosso programa Na Pervucom. Sou Aristides Fernandes e hoje o nosso convidado é Creiton Ferreira Macedo, presidente da PAI de Votorantim. Está conosco também Roberta Rosa, que é assistente social, que ocupa a função de gestora na nova administração da PAI. Bem-vindo, Creiton. Bem-vindo, Roberta. Obrigado, Aristides, pela oportunidade de estarmos presentes aqui hoje e para a gente falar um pouquinho da nossa instituição. Obrigada, nós agradecemos por poder estar nesse espaço com vocês. Para que possamos bater um papo bem descontraído e conhecê-lo melhor, fale sobre a sua atividade antes de ser o presidente da PAI. Porque você assumiu faz menos de um ano, foi no início do ano, e as pessoas às vezes não o conhecem, tipo assim, quem é o Creiton antes de ser o presidente da PAI. Então é interessante que a sociedade, principalmente aqui de Votorantim, conheça um pouco do Creiton, até pessoa física, antes dele ser o presidente. Sim, hoje faz 30 anos que eu moro na cidade de Votorantim. Sou nascido em São Paulo, capital. Vim para a cidade depois de uma transferência que meu pai teve para a cidade. Trabalhava na Dixitoga. E então a gente foi se enraizando na cidade. A gente vai pegando um amor pela cidade. Comecei a minha vida profissional como vendedor. Vendia ternos, uma empresa antiga chamada Tati Modas, e foi meu início profissional. De lá para cá eu trabalhei como consultoria de empresas e hoje eu tenho uma pequena empresa aqui na cidade. É na cidade de Votorantim mesmo? Sim, na cidade de Votorantim. E o ramo dela é? Eu trabalho com filtros industriais. É mais voltado para as indústrias mesmo, né? Eu atendo empresas de assistência técnica. Muito bem. No segmento de compressores industriais. E você já esteve algumas vezes, assim, como dirigindo uma entidade, por exemplo, como a PAI, outra, uma ONG, já esteve à frente de alguma coisa ou não? A PAI é a sua primeira experiência dentro do terceiro setor? Não, está sendo a minha primeira vez, nunca tive esse objetivo. Eu cheguei na APAI através de uma consequência, acho que é alguma coisa divina que realmente me colocou no caminho da APAI. Mas você achou que isso foi algo que o motivou para que estivesse conhecendo, estivesse dando sequência a tudo isso? Como você mesmo disse, é a sua primeira experiência, E o que você viu, você achou, puxa vida, eu poderia de repente estar fazendo isso antes, ou estar trabalhando mesmo, fazendo algo pelo semelhante de um modo geral. Eu cheguei até a PAI através, na verdade, depois do nascimento do meu filho. Eu tenho o Matheus, é um menininho de 2 anos e 10 meses hoje, e ele foi a pessoa que me levou a conhecer a APAI, porque meu filho tem síndrome de Down, e automaticamente, depois do nascimento dele, a gente foi buscar uma instituição o qual poderia atendê-lo, tanto na parte assistencial como na parte de saúde. E eu fui pesquisar algumas escolas, mas a que mais se adequou foi a APAI. E automaticamente, depois dele estar sendo atendido, a gente vai pegando um carinho pela instituição, E eu comecei a ajudar a instituição de algumas formas, Como voluntário, em festa junina, e até mesmo fazendo algumas doações para eles captarem recursos. Então, na verdade, foi esse acontecido, você ter trazido seu filho, que eu trouxe a PAI. Sim. E foi isso também, você conhecendo a PAI, que fez, ou de repente você resolveu receber um convite para ser o próximo presidente. Foi isso que aconteceu? O que acontece? Eu estava na festa junina, e
ajudando como outros voluntários. E uma das professoras falou, né, porque eu sempre fui um pouco atuante na escola, na educação do meu filho. Nós exigia algumas reuniões com os profissionais, né, para saber como que ele estava. Então eu acho que eles sempre viram um perfil um pouco diferente dos demais pais. E automaticamente na festa junina veio uma profissional e falou: poxa, Cleiton, o presidente atual parece que não vai se reeleger. Você tem um perfil para ser um presidente. Eu falei: nossa, não tenho tempo hábil hoje para assumir uma responsabilidade desta, né? Mas conversei com a minha esposa, conversei com alguns familiares e aceitei a proposta. E o presidente anterior também, ele também lhe fez esse convite? Sim, depois ele fez o convite. Já com ele também? Sim. Não tinha um relacionamento tão profundo, né? Era uma pessoa só que eu vi em alguns eventos, né? Mas eu não tinha um relacionamento. Mas outros pais, outros profissionais chegaram e falaram para ele, né? Poxa, essa pessoa tem um perfil, né? Para ser um presidente. E aí ele veio, conversou comigo, tudo. Eu falei, precisava entender um pouco melhor como que estava a situação da instituição, né? E aí a gente foi alinhando até chegar ao desenrolar dessa eleição que teve, né, para presidente. Mas até então você não conhecia a PAI, por exemplo, a fundo mesmo, né? Você teve uma participação, como você mesmo disse, como voluntário, mas você não chegou a conhecer a instituição como um todo? Não, foi uma surpresa realmente a partir do dia 1º de janeiro. Porque aí, a partir do dia 1º de janeiro, você começa a ter acesso a números, a contas, né? Então, a partir da hora que eu entrei na instituição, a gente teve uma dificuldade muito grande para ter questão de acesso a contas de banco, né? E só depois, no final de fevereiro, que a gente começou a ter um pouquinho de acesso, que a gente começou a enxergar a real situação a qual a instituição se encontra hoje. Okay. Roberta, gostaria que você falasse um pouco também sobre você, o profissional Roberta, e até antes de você também, não sei se você já conhecia o Cleiton há algum tempo, para que as pessoas conheçam seu perfil, o que se fazia antes, até você ter recebido esse convite para vir na administração junto na gestão do Cleiton. Não, eu não conhecia o Cleiton antes, né? Eu conheci o Cleiton numa visita que nós fizemos à PAI. Bom, como eu falei, eu sou assistente social de formação, né? Tenho uma experiência assim, de 12 anos em instituição, em ONGs, né? Sempre gostei muito da área da saúde mental, deficiência intelectual, sempre trabalhei nessa área. E no último ano eu estava na PAI de Sorocaba. E lá desenvolvendo um trabalho mais voltado às famílias, aos atendidos diretamente, né? Já tinha coordenado uma outra instituição, que não era a PAI, mas na PAI eu estava enquanto técnica. E o Cleiton, quando ele assumiu, né? Aí ele solicitou uma ajuda para a PAI de Sorocaba, porque para entender um pouquinho, né, como que era, o que era PAI, como se trabalhava, porque tinha algumas coisas na PAI de Votorantim que ainda não estavam acontecendo. Então, eu fui convidada a vir fazer uma visita com a minha gestora, né, de Sorocaba e com a coordenadora de Sorocaba. E nós três viemos conhecer o Cleiton, conhecemos a PAI, e naquele momento, né, ele pediu ajuda, ele falou, nossa, eu preciso que alguém me ajude a organizar aqui, né. Eu vejo que lá vocês estão bem organizados, vocês estão fazendo um trabalho legal e a gente quer fazer um trabalho legal. E daí, naquele momento, nós, na realidade, a gente ia fazer uma assessoria só, né, Cleiton? Sim. E nós voltamos para a PAI de Sorocaba conversar sobre, né, essa assessoria. E uma semana depois, numa conversa do Cleiton com o Gerson, né, e a gestora de lá, ele solicitou, ele pediu, né, que uma indicação.
E daí a minha gestora veio conversar comigo, né, até pelo meu perfil, pelo trabalho que eu fazia lá, ela falou assim, olha, você tem um perfil, você gostaria de assumir, né? Na hora dá um pouco de medo, porque realmente quando nós viemos conhecer a PAI, quando nós vimos os números, vimos o trabalho que não estava ainda acontecendo, né? E a gente sabia que a PAI, ela responde também, ela tem uma federação, né? Então, tudo que a APAI faz, a gente tem que estar nas diretrizes, no perfil da Federação dos APAIs. E aí eu vi que tinha um longo trabalho, mas eu também observei muitas oportunidades, né? E aí eu falei, não, eu quero porque eu vejo a APAI com muitas oportunidades. E daí eu resolvi aceitar o convite, né? Daí eu vim aqui para Votorantim, e a gente conversou e começamos a traçar a partir dali as diretrizes, né, de como que seria a nova PAI, quais seriam, que perfil que nós precisaríamos, o que nós precisávamos fazer para realmente oferecer um trabalho de qualidade, né, oferecer ampliar o serviço que era oferecido. Eu acho que o presidente teve... Primeiro ele teve já o bom senso e estava procurando justamente uma PAI. Porque, na verdade, as entidades, essa troca de experiência, troca de conhecimento, né? Tipo assim, se lá vai bem, de repente tem algum problema aqui, se é mais fácil estar lá, trazer um pouco do que eles fazem, adaptar-se à realidade. E o fato de tê-la conhecido, você ter sido indicado, foi muito bom, porque ele estava justamente na PAI de Sorocaba, quer dizer. Seria a mesma coisa, diferente só a administração, mas ela já trouxe uma experiência, então acho que isso foi muito bom, até para você já também acabou facilitando um pouco, muito mais também por Creito, né, você estar com ele, na verdade, e foi isso que aconteceu, né? Foi, porque quando a gente vem com uma experiência, porque o terceiro setor é diferente de tudo, né, eu sempre falo isso pro Cleito, o terceiro setor a gente tem que tratar como se fosse uma empresa, com a individualidade do terceiro setor, né? Que é sempre assim, a empresa ela tem um recurso, o terceiro setor não. Então a gente tem que conseguir olhar para as coisas e redirecionar, reaproveitar, né, o que tem. Então a gente sempre tem que pensar em ampliar, mas reaproveitando a estrutura, a gente sempre tem que fazer esses remanejamentos, né? Sem dúvida. E essa experiência, né, de já estar numa PAI, de já saber uma direção, isso facilitou muito. Porque eu consegui entrar na PAI de Votorantim já com um olhar, né, de que, olha, aonde nós precisamos mexer de imediato, o que é emergencial, o que a gente pode fazer a longo prazo. E ali foi feito, a gente traçou algumas coisas de curto, médio e longo prazo. Né? Então, teve algumas coisas que a gente traçou para 3 meses, outras para 6 meses, mas já tendo uma visão do que era uma PAI. Né? E trazer isso para os profissionais da PAI de Votorantim. Porque até então, os profissionais da PAI de Votorantim também entendiam a PAI como uma escola. A PAI é uma escola especial, né? E eu acho que esse foi o momento que foi o mais difícil, foi interno mesmo, né? Porque a gente apresentar para os profissionais que já estão ali a longa data, que a PAI é uma instituição muito maior do que aquilo, que ela pode oferecer muito mais coisas. A PAI é uma instituição, né, de assistência social. E ela visa defender e proteger, defender e garantir os direitos da pessoa com deficiência. E ela as diretrizes que ela traz é do LOAS, né? E também da lei da deficiência. Então, nós temos as ações de educação, saúde e assistência. Então, assim, mas ela não é uma escola. Uma das ações da APAI é a educação. Então, a gente fala que a PAI tem um tripé, né? Que é assistência, educação e saúde. E a PAI de Votorantim, até então, ela só funcionava enquanto escola. Os alunos, a gente tem um convênio com o Estado, que esse convênio é de 7 a 29 anos. Então, menos de 7 anos, a PAI de Votorantim não estava atendendo, e acima de 29 anos também não estava atendendo. Porque para isso você precisa estar fazendo convênios específicos, né? E a PAI, ao longo desses anos, ela acabou perdendo alguns convênios. Tanto que o Cleiton conheceu a PAI pelo tratamento do filho dele. E aí o filho dele já não estava mais fazendo tratamento na PAI por causa dessas perdas, né?
E daí nós retomamos, né? Este ano, em junho, a gente começou a reorganizar a parte de documentação, né? E depois organizar os setores. Então, hoje nós voltamos agora o semestre funcionando os 3 setores. Então, nós temos hoje na educação 74 alunos. Na assistência, que nós temos o espaço de convivência, né, onde são ofertados oficinas de horta, de culinária, de artesanato, autodefensoria, musicalização. Nessas oficinas nós temos 28 atendidos e na parte da saúde nós temos mais 30 atendidos. Ele dá um total de? Ao todo são 110, porque alguns repetem atendimento, né? Então, alguns atendidos eles ficam o dia todo, a parte da educação é só no período da manhã, a parte da assistência e da saúde o período da tarde. Então, nós temos, assim, a gente está conseguindo ampliar esse número de atendimento, né? Porque antes só poderia estar na PAI quem estava matriculado na escola. E essa é uma outra coisa que não precisa. A gente está levando isso para as escolas, já fomos fazer algumas conversas, agora a gente está levando isso para o setor também da saúde, a gente já está agendando algumas conversas com os UBS, porque o usuário ele pode estar na PAI mesmo sem estar matriculado na escola, né? De 0 a 6 anos ele pode estar na saúde, acima de 29 ele pode estar na convivência. Ou ele pode estar matriculado numa escola regular e só estar nas oficinas, desde que eles tenham o perfil da PAI, que é o deficiência intelectual ou múltipla. Pela sua experiência, o que você, de repente pode não ser o real, mas o que você atribui não estar sendo cumprido a determinação que deve ser estatutária ou normas, alguma coisa assim? Qual a sua visão em relação a isso? Por que, lógico, você não estava aqui, mas de alguma maneira você conseguiu detectar, por exemplo, por que ali não estava? De repente foi falta de conhecimento, ou as pessoas simplesmente não deram a importância que deveria ter? Como é que você vê esse lado? Então, na administração anterior, por que a escola foi desenvolvida? Porque quem estava na frente da gestão era uma diretora escolar, então que tinha total conhecimento da questão pedagógica. Tanto que a parte da escola estava muito estruturada, organizada. Só que, acho, por falta de experiência mesmo, né? Não tem esse feeling. Ela olhou para o que era do entendimento dela, que era a área da escola. E aí ela acabou não desenvolvendo, né, os outros setores. Eu vou pedir licença um pouquinho, nós vamos para um pequeno intervalo, nós voltamos já. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevocom. O nosso entrevistado de hoje é o Creito, o presidente da PAI, que está também conosco aqui, a Roberta, que é gestora da entidade. Continuando, Creito, esse nosso bate-papo aí, levando para os votorantinenses e todo o nosso pessoal da região, o que é a PAI de Votorantim, o que é a nova administração. Ao assumir a presidência da entidade, você tinha ciência de como estava a entidade? Houve surpresa? Ficou frustrado? Porque até então você já disse no início, você não tinha contato com tudo que estava acontecendo, somente administrativamente, números, enfim.
Qual foi a sua reação quando você viu? Você não esperava aquilo, você esperava que tivesse uma situação melhor, enfim. Como que você viu tudo isso? O que estava acontecendo realmente na PAI? Quando eu assumi, Aristides, foi da seguinte forma: me venderam uma imagem que a PAI estava caminhando de uma forma serena, tranquila até. Mas justamente quando deu a virada, né, para o dia 1º de janeiro, e a responsabilidade realmente cai sobre o colo da gente, né, eu comecei já a ficar mais presente dentro da instituição, né, e começou a surgir vários ruídos, né, que tinha algumas contas atrasadas, que tinha isso, mais aquilo. Isso daí foi me assustando. Mas, porém, no início a gente não tinha acesso às contas, né? Então foi um ponto complicado. Logicamente, quando você assume uma instituição, a gente sabe que não vai ser fácil, né? Mas o que mais pegou foi justamente não ter tido uma transparência na passagem, né, de alguns pontos, né, porque realmente nós somos em 27 pessoas da diretoria, né, que se chama diretoria executiva, são 27 pessoas voluntárias, né. Então, como eu não tive uma boa assessoria e como eu nunca fui voltado nesse segmento, né, eu tive um pouco de dificuldade já na montagem da equipe dessas 27 pessoas. Então eu convidei várias pessoas, algumas pessoas de bate-pronto, falo, poxa, Cleito, estamos juntos, vamos tentar fazer uma PAI melhor. Mas infelizmente, depois que você monta essa estrutura, nem todo mundo realmente se dedica, assume a responsabilidade, porque assim, são 110 atendidos, né? E não é apenas 110, tem a família. Então, se a gente pegar todo o universo, esse universo é muito grande. Então, isso dificulta também. Então, é um processo, né? Falta de dinheiro, gestão, né? E pessoas, né? São 3 pilares aí que não é fácil de fazer a coisa caminhar. Mas alguém foi te passar a realidade ou não? Simplesmente está aqui, assuma aqui, é isso aqui que você vai pegar? Foi mais ou menos assim? Ou alguém chegou, mostrou com detalhes para você, embora, como você mesmo disse, a situação que estava, principalmente financeira, né, sem contar administrativa, mas alguém mostrou para você a realidade, tipo assim, eu fiz minha parte, eu tentei fazer minha parte, mas a situação hoje é essa ou não? O que acontece, Aristides? Como a própria Roberta comentou, a escola, a APAI, ela tinha um foco muito de escola, né? E eu fazendo alguns treinamentos, que teve alguns treinamentos da FEAPAIS, né? E eu vi que a APAI não era somente escola, né? E aí eu comecei a exigir mais das pessoas. E foi um momento que eu fui na APAI Sorocaba. E aí eu pedi apoio de quem realmente já entende, já conhecia e que estava numa direção correta, né? Que está uma APAI caminhando bem, tem uma gestão, que tem uma gestão. E aí foi aonde eu falei, eu preciso de formar um time na parte administrativa, na parte de gestão, né? E foi aonde a APAI Sorocaba foi muito solidária. Tenho que agradecer o Gerson, o pessoal dele, né, a equipe dele, que foi muito prestativo, me deu todo o apoio, né? Falou das responsabilidades, né, que tem um presidente, né? Que até então você não havia nem pensado muito nisso, com o intuito de querer ajudar. Exatamente. A gente vai com aquele ímpeto, né, de querer ajudar, mas é uma coisa muito grande, né? É uma coisa que precisa de dispor de muito tempo,
né? O qual não é fácil, porque eu já tenho minhas tarefas do meu dia a dia. E principalmente no início, eu praticamente estava me dedicando para quase que 100% dentro da APAE. E até mesmo abandonei um pouco a minha empresa, né, para se dedicar à APAE. Roberta, quando você tomou a decisão de vir para a APAE, como você mesmo disse no início aqui, aceitando o convite, né, e na verdade você viu que era realmente um desafio, assim como foi para o Creito também, e você sentiu que as mudanças, por exemplo, foram de... Se chegou lá, você já tentou implantar essas mudanças de imediato, ou você também foi com cautela, tendo em vista tudo que estava ocorrendo dentro da APAE, porque hoje, sabe, você mudar, né, mudança, né, sempre tem, ele gera, né, alguma coisa, e as pessoas às vezes não aceitam essa mudança. Como é que você viu de início? Como é que você analisou? Como eu vou começar? Por onde eu vou começar? O que eu vou fazer? Eu comecei justamente pelos profissionais, né? Porque quando eu fui conversando, fui entrando na APAE, conhecendo, né, os profissionais, conhecendo o trabalho que era feito, e aí eu fui percebendo que muitos que estavam ali a longa data sabiam que aquela não era a direção correta, mas como eles falavam, a gente faz o que mandam, né? Então, eu fui conhecendo os profissionais, eu fui conhecendo o trabalho, o que era feito. E aí, eu chamei a equipe, né, para algumas conversas. Fui conversando individual primeiro, depois os grupos, né, chamei os professores, chamei o pessoal da saúde. Fui chamando algumas pessoas que eu vi que poderia contemplar a assistência. E fui indo devagar. O primeiro mês, assim, foi conhecendo a instituição, conhecendo o trabalho, vendo, assim, qual que era o comprometimento de cada um, né? E então eu fui passando para eles. Daí, no momento, eu falei, olha, acho que a gente agora precisa conversar sobre, né, quem é a Roberta, o que a Roberta vai fazer aqui. Porque quando vem de fora já assusta, né? Sim, o medo é assim, nossa, eles falavam muito. Meu tapete. Exatamente, né? Tipo, que ela veio fazer aqui? Ela vai trocar toda a equipe, vai trazer a equipe dela. E não, né? Porque primeiro a gente tem que valorizar o profissional que está ali, o vínculo que ele tem, né, com o atendido. E eu priorizo muito isso, o vínculo de cada profissional com os atendidos. E daí que eu comecei realmente foi fazer esse treinamento com os profissionais, explicar o que era a APAE, explicar quais eram as diretrizes que nós teríamos que traçar dali para frente e com eles construir. O que vocês acham que a gente consegue para esse semestre e para o próximo semestre? E foi assim que a gente foi construindo. E os profissionais, a maioria apoiou a ideia, a maioria já sabia que aquilo não estava de acordo, e então foi mais tranquilo do que eu pensei em relação a eles. E daí nós juntos começamos a fazer essa organização. Então eu sempre tomo cuidado de estar com a equipe, planejando com a equipe, para ver o que é possível, né? E você seguiu realmente a filosofia da liderança, né? Você não impôs, você conquistou. Então ele acaba se tornando muito mais prático, né, o trabalho, né? Mas parabéns, eu acho que é por aí mesmo que nós começamos, né? Primeiro, eu gostaria de ouvi-lo sobre a aceitação, como ela também já começou a dizer, das mudanças. Até porque, né, como eu dizia, né, toda ação gera reação. Isso é normal, não só lá, mas em qualquer lugar, né? Ou foi diferente lá vocês encontraram, mas era da maneira que ela colocou também, isso serve para ela também até dar continuidade ao que ela estava dizendo, que essa conquista, né, você conquistar, que você impõe as coisas, mas você como presidente, quando você chegou lá, você sentiu realmente essa reação, as pessoas até com medo, até assustada, puxa vida, vem alguém novo que está assumindo, né? Tipo assim, não que eles tivessem culpa, as pessoas, porque como você mesmo disse, Roberto, você segue ordens, né? Você tem um direcionamento, alguém te fala, né? Uma liderança, alguém que está lá vai falar. Então, as pessoas ficam, às vezes, até receosas, ficam com medo, enfim.
Como que você sentiu quando você chegou lá de início também? Assim, da mesma forma, quando a Roberta chegou lá também. Como é que você viu e sentiu tudo isso? Quando eu cheguei, Aristides, foi um pouco complicado, porque o pessoal sempre imaginava que eu ia ser apenas mais um. Até mesmo me falaram, presidente a cada 3 anos passa, mas eu vou estar aqui. Então, eu vendo todas as dificuldades e alguns pontos que a instituição precisava realmente mudar, né, eu tive que fazendo aos poucos, porque você quando faz com dinheiro, né, quando você tem dinheiro para fazer as mudanças que você precisa é fácil, mas sem dinheiro é muito complicado. Então a gente foi mexendo aos poucos, eu fui informando ao pessoal que a gente precisaria ter realmente uma gestora, um gestor dentro da instituição, né, para começar a colocar a casa em ordem. E automaticamente, quando teve a visita do pessoal da PAI de Sorocaba, foi um susto, abalou muito o pessoal. Por qual motivo? A PAI Sorocaba, ela teve também recentemente uma mudança muito grande. Ela teve que demitir muita gente. Para quê? Para enquadrar realmente o seu caixa, né, com a realidade da instituição. Porque o fluxo não pode você ter uma saída maior do que uma entrada, né? E automaticamente, quando eu trouxe esse pessoal, o pessoal falou, poxa, Cleiton, você vai adotar a mesma política que foi adotada na PAI de Sorocaba? Mandar todo mundo embora e começar do zero? Já assustou um pouco, né? Demais, né? Porque todo mundo realmente ficou com medo, né? Nunca foi o meu intuito dispensar ninguém. Mas a gente precisa ver um todo, né? E realmente começar a adequar a instituição. E foi o que eu iniciei, né? Peguei, trouxe a Roberta, né, que já tem um embasamento muito grande no terceiro setor, né, que é uma situação totalmente diferente de uma empresa igual a que eu tenho, né? Tem toda uma forma particular o terceiro setor. Então não é tão simples também conseguir um profissional nessa área, né? Mas com o apoio do pessoal de Sorocaba, cederam, né? A Roberta veio, conheceu a instituição, apostou também na instituição, na PAI Votorantim, e com a vinda dela a gente começou a fazer pequenas alterações. E graças a Deus os funcionários já estão entendendo um pouco melhor. Já se adaptaram à nova realidade. Sim, ainda tem algumas lutas, né? Porque são mudanças, porque lá era tido como uma escola, né? E a PAI não é apenas uma escola, né? Então ela tem 3 pilares, né? Que é a parte escolar, a parte de saúde, né? E a parte social. Quando nós conversávamos também a respeito da instituição, né? E nós falávamos da PAI, a PAI ela acaba sendo muito mais do que as pessoas imaginam, né? Eu acredito que pelo que estava ocorrendo, que vocês fizeram um comparativo, né? Que ela não funcionava a contento, eu acho que foi surpresa até para os próprios pais, né? Ver que seus filhos poderiam estar recebendo mais coisa do que aquilo que eles recebiam. E houve algum comentário em relação aos pais dos assistidos, em relação a isso? Puxa vida, agora, de repente, trocou a diretoria, meu filho começou a ter mais oportunidade, começou a aprender novas coisas, enfim. Isso aconteceu com vocês? Teve essa reação dos pais? Uma reação boa, evidente. Quando nós começamos a fazer o setor as oficinas com os acima de 30 anos, nós fizemos uma reunião com os pais, né, para informar o que seria aquele espaço. Porque até então tem muitas famílias que ficam, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a escrever? Nem todos, mas eles vão conseguir, sim. A gente tem que trabalhar para que eles tenham autonomia e protagonismo, para que eles possam entender o que é os direitos, os deveres dele, como que é estar
uma vida grupal, né? Até onde eles podem ir, de acordo com, não só com as limitações, mas sim com as potencialidades que eles têm. E a gente está falando isso com os pais, né? Que ali naquele espaço nós iríamos trabalhar isso, né? A autonomia deles, fazer a questão de levar eles na rua, treino de rua que a gente fala, né? O treino de AVD, que é da atividade da vida diária, que às vezes é um simples organizar o seu espaço, ou conseguir ir lá na horta, cultivar, ou na cozinha, fazer uma pequena refeição. Então, tudo isso a gente começou a trabalhar. E essa semana teve uma mãe que foi lá, ela foi justificar a falta, né, que o filho dela teve algumas faltas, e a gente começou a ligar, né, eu cobro isso dos profissionais, teve 2 faltas, vocês vão ligar, vão fazer a buscativa, ver o que está acontecendo. Eles falavam, nossa, mas pode? Não, deve, né, tem que ir atrás, é a nossa responsabilidade. E daí uma mãe foi agradecer, porque ela tinha tido um problema familiar e ele não tinha podido ir. E nós ligamos e ela, por telefone, informou o que tinha acontecido. Na hora, nós deslocamos uma das funcionárias para ir até a casa e fazer um acompanhamento que ela precisava, que ela não estava conseguindo fazer, né, na UBS, até por conta do acontecido na casa dela. Então, a gente deu todo esse apoio para ela. E ela foi agradecer que o filho dela já está lá há 12 anos e ela nunca tinha tido um acompanhamento de fato, de estar ajudando, coisas que ela não sabia, né, como fazer, e que ela estava muito feliz, porque ela estava percebendo que o filho dela estava mais autônomo, estava mais seguro em fazer algumas coisas. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Apevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Apevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com. Hoje o nosso entrevistado é o Creito, presidente da PAI, e a Roberta, que é gestora na gestão também do presidente Creito. Creito, vamos falar efetivamente da instituição, a PAI. O que é a PAI? E os serviços que ela disponibiliza aos seus assistidos? A PAI, né, é uma instituição voltada a ajudar aos necessitados com algum tipo de deficiência intelectual ou múltipla. Hoje estamos atendendo 110 atendidos e com uma expectativa de aumentar, né? A gente aumentou o volume de pessoas sendo atendido na parte da saúde e a tendência é que a gente, num período muito curto, a gente amplie bastante esses atendidos. Você disse a possibilidade de aumentar esses assistidos. É o nome correto? Assistido mesmo? É isso mesmo? Isso. Aumentar esse assistido. Mas vocês, com certeza, já têm um planejamento para que isso aconteça. Não está se falando aleatório ou coisa parecida. Né? Que a vontade mas já existe um planejamento para que isso possa ocorrer? Sim, em conjunto com a Roberta, a cidade, ela tem o público, né? Tem a necessidade dos alunos, né? Dos atendidos, que porém está vindo buscar o atendimento até em outras cidades, né? Temos bastante público de Votorantim sendo atendido na PAI Sorocaba, por exemplo. E a gente quer resgatar, né, esse público para ser atendido em nossa instituição, né? Para facilitar até mesmo para os familiares.
Mas esse pessoal, ele pode se locomover até Sorocaba? Sorocaba atende, é região ou ele é pontual? Tipo assim, de Votorantim, de Sorocaba, de repente ele tem que chegar lá com outro endereço ou não? Ou pode ser atendido normalmente? A PAI, Votorantim, a PAI ela pode atender a sua regional ou alguma cidade vizinha que não tenha. Que nem nós podemos atender Votorantim e Salto de Pirapora porque não tem, né? Só que esses usuários que estão na PAI de Sorocaba hoje são usuários que de 0 a 6 anos, tem alguns lá, mas assim, porque não tinha aqui para oferecer. Então, como então não tem... Não tinha essa vaga. Isso, não por tinha. Isso que Sorocaba estava atendendo. Caso contrário, eles não poderiam estar atendendo, é isso? Mas não é só na PAI, nós temos em outras instituições, né, lá em Sorocaba, que estão atendendo alguns usuários daqui. E nós estamos conversando já com a prefeitura, e até essa conversa que nós já estamos agendando com a saúde, para fazer essa conversa que nem nós tivemos com os funcionários, de fazer a apresentação da PAI para esses espaços, porque sabendo que qualquer pessoa que tenha a demanda, né, da deficiência intelectual e múltipla, ela pode estar sendo inserida na PAI, seja nos qualquer dos setores, né? Ela não precisa frequentar a parte da escola para estar na saúde ou na assistência. Ela pode estar na saúde ou na assistência sem frequentar a escola. E nós começamos já a receber algumas procura espontânea. Então, famílias estão procurando a PAI, né? Porque a gente começou já a divulgar isso, não muito, mas devagar, porque agora que nós começamos a organizar as salas, né? Então, o atendimento terapêutico de menores de 6 anos começou fazem 2 semanas. Só, é bem recente. Bem recente. As oficinas, né, os acima de 30, nós começamos em junho. E nós já tivemos, de julho e agosto, nós já fizemos 3 triagens para esses acima de 30. Então, assim, ainda tá tímido essa procura, né? Porque também a gente ainda não começou a divulgar, porque a gente está realmente organizando, estruturando todas as salas. E a gente teve um apoio muito legal das empresas, da própria população, que tem apoiado muito a gente, e nós conseguimos estamos conseguindo reorganizar os 3 setores para esse atendimento. Então, hoje, a procura pode ser ou espontânea, ou encaminhado, né? Para a educação, não. Para a educação, nós temos uma parceria, um convênio com o Estado, então só pode vir direcionado da diretoria de ensino. Então, nós não podemos, a PAI não pode, algum pai chegar lá e falar, olha, eu quero que meu filho estude. Direto com vocês, não? Não, na educação, não. Tem que respeitar esse convênio e vem a partir de uma avaliação da diretoria de ensino. É só a diretoria de ensino que Você faz falou esse em convênio. encaminhamento. É interessante, quando existe um convênio, existe uma participação também financeira. Então, eles ajudam financeiramente? Sim. Para esse convênio? Nós temos o convênio da educação, ela é direcionada aos 6 professores e um auxiliar de sala. Então, o convênio do Estado, ele financia os professores. Só os professores? Só os professores. É o que é direcionado para o setor da educação. Então, nós temos 6 salas de aula, então são 6 professores e uma monitora que auxilia as salas. E o convênio que a subvenção que nós temos da prefeitura dá um suporte para a gente financeiro nos demais funcionários. Mas isso não é o suficiente, né? Não cobre toda a nossa despesa. É algo muito simbólico, de repente, pelo que se gasta mesmo, isso, né? Nós e temos 22 funcionários. Administração municipal, o caso de condução, ele cede a condução e está contento, tudo que vocês precisam, ou é bem também, está precário, ou precisa melhorar também esse... Então, essa foi uma conversa que nós tivemos, né, com o transporte, justamente por isso, porque eles gastam 2 vezes. Votorantim, nós não temos linha urbana que vá para a PAI, porque se nós tivermos o transporte que fosse para a PAI, eles teriam direito a um cartão, né, especial, uma credencial especial, e eles iriam de transporte especial gratuito. Só que a PAI não tem essa linha de acesso, porque fica muito distante, né? Santa Helena fica bem, bem longe.
e não tem esse transporte urbano que vá para lá. Então, a Prefeitura de Votorantim, com o ônibus da Prefeitura, consegue ofertar transporte não para 100% dos nossos atendidos. Ela consegue ofertar para a parte da educação, ela consegue ofertar, que é uma média de uns... Ela consegue 60, 65, 66 usuários que a Prefeitura oferece o transporte. Os demais usuários é o nosso ônibus, que nós temos um ônibus da PAI, que foi cedido o ônibus pelo Estado, mas toda a manutenção é feita por nós. E daí o ônibus é pequeno, e aí nós temos que acabar fazendo não atende a demanda. 2 viagens para... não atende. E não é só a manutenção, né? A gente tem a manutenção, a gente tem motorista, tem o combustível. Né? Todos esses pontos pesam muito para a instituição, né? E a gente já pedimos para o prefeito, né, essa possibilidade dele estar revendo essa situação e assumir 100% essa questão do transporte. Vocês pediram ainda nessa gestão, foi na sua gestão também que foi pedido isso, mas não teve resposta ainda. A gente está aguardando, né, Roberta? Mas você vê possibilidade, por essa conversa inicial? Olha, Aristides, nós necessitamos, tá? Porque hoje desembolsar 2.500 do nosso caixa pesa muito. A gente tem um custo médio com esse ônibus de 2.500, somente que cobre praticamente o combustível e a manutenção. A gente não está colocando nenhum custo do motorista. Então isso realmente impacta bastante no nosso orçamento. A gente já cogitou da gente de repente parar com esse transporte para justamente que a prefeitura e que os pais vá até a prefeitura, né, cobrar, né, esse atendimento para nos desonerar um pouco, né, desse caixa. Já se pensou também, Cleiton, de repente buscar esse recurso com as empresas, do modo geral, iniciativa privada, o combustível e a manutenção, de repente uma grande oficina que possa fazer esse trabalho em prol da PAI? Eu já estive em algumas empresas. Hoje, uma manutenção básica, o Auto Ônibus São João está nos ajudando, né? Mas hoje, como a maioria das empresas estão passando por uma série de dificuldades financeiras, assumir essa responsabilidade... É o que está acontecendo no país, né? Sim. Assumir essa responsabilidade desse valor mensalmente é complicado, porque às vezes a pessoa ajudar um mês é uma situação, mas ajudar mensalmente, assumir esse compromisso, né? Então dificulta, e a gente até entende também essa situação. A gente torce para que realmente essa nova administração possa entender a necessidade, porque está aí para quem queira ver, ninguém está pedindo um absurdo, né? Na verdade, o que se pede é o mínimo, e para uma administração não seria muita coisa também, né? Gostaria que a Roberta desse alguns detalhes, como são realizados os procedimentos, tudo isso que foi implantado depois da gestão de vocês, que eu tive a oportunidade de conhecer, maravilhoso. Se falasse um pouco para que as pessoas conhecessem o que está acontecendo, quer dizer, que existe um empenho mesmo em estar melhorando. Isso já aconteceu. As próprias mães, como você disse aqui, você dizia anteriormente, aí já aconteceu. Então isso é gratificante, que dá ânimo para que continue, né, fazendo esse trabalho. Bom, a PAI, ela é... Quem conhece, a PAI, quem não conhece, né, a gente convida para ir lá conhecer. Vocês vão ver que o espaço é muito bonito, é muito grande. Só que a PAI estava com muitos espaços ociosos, né? Então, quando eu falei que nós precisamos... O Cleiton levou um susto quando eu falei, nós vamos precisar de 4 salas, né, para a saúde, 2 salas, pelo menos de oficina ali. Mas como? Nós vamos construir isso? Eu falei, calma, né, a gente vamos ver o que a gente tem. E nós conseguimos, né, em 3 meses, né, Cleiton? Sim. Nós montamos 4 salas, 3 salas de saúde, né, que uma já estava, que era fisioterapia, e 2 salas de oficina, com o que nós já tínhamos.
Então, eu, junto com os profissionais, fomos conversando, readequando espaços, mudando algumas salas de lugar, onde pode ficar melhor essa sala, onde pode ficar melhor aquela. E os profissionais da saúde se sentiram, assim, bem valorizados, porque os profissionais da saúde estavam lá, mas não atendiam terapeuticamente. Eles atendiam enquanto suporte à sala de aula. Então, eles não faziam um atendimento ou individual ou em grupo. E agora, com essas salas disponíveis para eles atenderem, eles já começaram a fazer atendimentos individuais e até alguns de grupo, né? Tanto a psicóloga, a fono, a terapeuta ocupacional e até a fisioterapeuta já está começando a fazer novos projetos. E nós conseguimos montar essas salas, primeiro com o espaço que nós já tínhamos e pedindo parcerias, né? Então, a gente temos vários parceiros, a ETEC, a Faculdade de Ipanema, a Flex nos ajudou, a Johnson's Control, o Rotary. Então, assim, muitos parceiros que abraçaram a causa, que a gente apresentou um projeto, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou doar dinheiro, eu não vou dar espécie. Mas se a gente tem um projeto e mostra o que a gente vai fazer com aquilo, de repente tem outras formas que pode ajudar. E foi isso que aconteceu na PAI. Né? Teve o Instituto ICG, fez várias campanhas e conseguiu nos oferecer material administrativo, material pedagógico, que tem auxiliado muito a gente em todas as atividades. E daí, com isso, a gente conseguiu estruturar, né, para realmente oferecer um trabalho de qualidade. E até mesmo a parte da educação, nós estamos vindo agora o semestre de agosto, readaptando. Nós estamos organizando as atividades adaptadas para eles. Eu gostaria também de falasse um pouco sobre a festa junina. Se foi bom, a gente sabe que todos os anos, né, a PAI participa também, se foi bom, se o que vocês conseguiram arrecadar financeiramente, ele está sendo bem aproveitado. Eu sei que, por mais que ele tenha um rendimento da festa junina, ainda é pouco, a gente sabe disso, mas já acaba amenizando no momento tudo isso. E em relação também ao pessoal colaborar, os voluntários mesmo nesse trabalho. Esse foi o nosso primeiro ano à frente, né, da Sim. festa junina. Foi uma surpresa pra gente, né, porque É uma experiência totalmente diferente, porque a nossa barraca hoje da PAI, ela foi praticamente 100% tocada por voluntários. Isso foi uma situação bem positiva para a gente. Todo dia tinha um voluntário novo em nossa barraca. Uma coisa que foi muito gratificante. E foi bem interessante o número financeiro, o resultado para a PAI. Logicamente que esse montante foi suficiente para cobrir apenas a despesa de 2 meses, que é o nosso déficit mensal, né? Mas já nos ajudou bastante. Não teve que tirar de outras fontes de renda. Exatamente. Para estar cobrindo. Então, gostaríamos muito que tivesse uma festa junina mensal, né? Para que realmente a gente possa colocar a nossa casa em ordem o quanto antes. Mas que bom. Eu só tenho a parabenizá-los pela iniciativa, pela sua gestão, pelo trabalho que a Roberta está fazendo. Eu tive a oportunidade de estar lá, ver em loco mesmo tudo isso que está acontecendo. E pode ter certeza que o que depender da sociedade, que ela conhece todo o trabalho de vocês, principalmente quando está havendo uma transparência como essa, com certeza as pessoas vão ajudar mais. E aproveitando, queria que vocês passassem aquelas pessoas que podem ajudar a PAI, de que maneira pode ajudar a PAI. Vocês têm, por exemplo, os associados que colaboram mensal. Por favor, dá esse recado para a gente aí, para que as pessoas saibam como ajudar a PAI. Sempre tudo é bem-vindo. Por menor que seja, na quantidade ele vai significar muito. Bom, nós temos, foi iniciativa de uma voluntária, né? Nós temos vários cofrinhos espalhados no comércio, em alguns mercados, cofrinho da PAI, que passamos, né, no final do mês recolhendo. Tem as notas fiscal paulista
também, que a gente faz a digitação e a cada 4 meses reverte, né? E nós temos algumas pessoas que colaboram mensalmente, né? Pelo telemarketing, e nosso mensageiro passa a pegar. Hoje nós estamos sem o setor propriamente do telemarketing, mas nós temos uma pessoa lá que, como são esses contribuintes são fidelizados, né? São muito tempo que acompanham, então tem esse mensageiro que faz a coleta dessas doações. Nosso telefone, né, se alguém quiser fazer contato, ou para ser voluntário, ou para, se quiser doar alguma coisa, é o 3245-1131. E nós estamos fazendo toda sexta-feira um bazar de usados. Então, cada sexta-feira é num bairro, né? Nós conseguimos, junto com o Comas, eles deram autorização para a gente usar os espaços jovens, né, dos bairros. Então, cada sexta-feira a gente está num bairro fazendo esse bazar. E tem muita gente que liga lá e fala, olha, tenho roupa, tenho brinquedo, posso levar? Então, a gente arrecada e vende. Ok. Cleito, muito obrigado por você estar aqui conosco, levando um pouco da Nova Pai a toda a sociedade. Isso é muito bom. E Votorantim hoje, com certeza, vai estar ajudando mais a respeito disso. Suas considerações finais, por favor. Nós que agradecemos a oportunidade, Aristides, de estar aqui presente, falando um pouquinho da nossa instituição. E quero convidar toda a população que possa ir conhecer um pouquinho mais da nossa PAI, que vá lá visitar e ver os nossos assistidos. Bom, nós agradecemos, né? E nós estamos fazendo muitos eventos e tudo que a gente faz, a gente coloca no Facebook, né? Então, assim, quem quiser visitar, o nosso Facebook é a PAI Votorantim, né? Quiser colocar uma mensagem, alguma coisa lá. Semanalmente ele é alimentado, né? Com tudo que a gente recebe, seja doações ou eventos que a gente vai fazer, a gente coloca lá. E a gente tem investido muito em eventos para estar ajudando a suprir esse déficit mensal aí. Obrigado a todos pela audiência e carinho em mais um programa na PVocom. A frase dessa semana é: maior que a tristeza de não ter vencido é vergonha de não ter lutado. Fique com Deus e até a próxima semana.